O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a informação de que Malcom discute a rescisão do seu contrato na Arábia Saudita. Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, quem pode contratar o atacante brasileiro? Preciso falar também sobre o Corinthians, quando o Yuri Alberto estará à disposição de volta depois de uma lesão nas costelas, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians para te contar quando Yuri Alberto estará de volta. Dá para garantir que o centroavante alvinegro voltará antes do tempo. Só para lembrar, no dia 24 de maio ele acabou sofrendo uma fratura em uma das vértebras da coluna na região lombar. A expectativa era de que ele voltasse em 2 meses, mas mesmo no período de férias, enquanto viajava nos Estados Unidos com a família, ele levou um fisioterapeuta para tentar acelerar esse processo. Na primeira semana de intertemporada do Corinthians, depois do período de férias, o Yuri não conseguiu treinar com o restante do elenco, mas já não faz mais apenas trabalho de fisioterapia, ele tem feito atividades dentro do campo. E a expectativa é de que já na próxima semana, completamente recuperado, possa treinar com o restante do grupo. Não dá para imaginar que o Yuri Alberto esteja na partida do próximo domingo, 19 horas, na Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino, mas para a sequência do campeonato, aí sim, Yuri Alberto deve ser novidade, jogador super importante, que talvez só não seja negociado nessa janela de transferências da metade do ano, justamente por causa dessa contusão. Outro dia, conversando com o empresário dele, o André Cury, o André lembrou que pelo 2º ano consecutivo, nesse momento de janela mais forte na Europa, nos meses de julho e agosto, o Yuri não se coloca à disposição por conta de pequenas lesões. Só para completar, é importante contar que o Corinthians de Dorival Júnior chega para essa retomada de Campeonato Brasileiro pressionado pela falta de resultados. E o ex-técnico da seleção brasileira precisa render. Caso contrário, vai ser alvo de muitas cornetadas por parte da torcida. Falar sobre Malcom e a grande bomba das últimas horas, o atacante brasileiro, um dos grandes destaques do Al Hilal, pode ter seu contrato rescindido, apesar de ter mais 2 anos com o time saudita. Tudo porque o Malcom discutiu com um torcedor do Al Hilal depois da eliminação para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, e esse tipo de situação não é muito bem vista e analisada por dirigentes de clubes sauditas. Importante lembrar que o Malcom ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês e tem números impressionantes com a camisa do Al Hilal. O fato de poder estar livre nas próximas horas fez com que vários torcedores de clubes no Brasil se empolgassem. O Flamengo já havia demonstrado a intenção de contratar o Malcom algum tempo atrás, já o Corinthians se baseia numa declaração recente do Malcom, dizendo que por ser filho do terrão e torcedor corintiano fanático, um dia voltará ao clube. Inclusive a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, se aproveitou dessa situação para fazer uma postagem fazendo referência a essa declaração do Malcom e perguntando se o torcedor corintiano aprovaria. Foi o suficiente para que muitos torcedores alvinegros entendessem que a Esportes da Sorte estaria disposta a ajudar com o pagamento dos salários. Conversei com um familiar do Malcom e ouvi que o atacante não pretende voltar ao Brasil por agora. A avaliação de que ele é muito novo e ainda tem lenha para queimar no exterior. É possível, inclusive, que surja uma proposta do rival do Al Hilal, do Al Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, para que ele se torne parceiro de ataque do CR7. Diante desse cenário, não estou otimista em relação à chance de o Malcom voltar, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, o Al Hilal, também de acordo com a imprensa saudita, discute outras dispensas e 2 brasileiros estariam como possíveis alvos. Lateral esquerdo, Renan Lodge, que fez grande Copa do Mundo de Clubes, além do meio-atacante Caio César, que costuma ser reserva. Até o Mitrovic, centroavante do Al Hilal, passou a correr risco por conta do excesso de contusões. E você, como é que tem acompanhado todas essas especulações? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Quero te contar se há a possibilidade de Ângelo, atacante revelado no Santos e que hoje pertence ao time de Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, virar reforço alvinegro. Você sabe que o Corinthians busca um atacante em caráter de urgência e ao longo da semana houve a desistência nas tratativas com o Biel. O atacante até chegou a dizer sim para o Corinthians, mas Sporting e Corinthians não conseguiram chegar a um acordo financeiro. Pois bem, essa informação de que o Ângelo interessaria ao Corinthians me foi passada por uma pessoa próxima ao Ângelo, mas a coisa não corresponde à verdade.
Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas que trabalham com Juliano Bertolucci, empresário e representante do atleta. Também consultei um dirigente corintiano e os dois lados negaram qualquer tipo de negociação. O dirigente corintiano chegou a dizer, abre aspas, nunca falamos sobre a possibilidade do Ângelo por aqui, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Ângelo se mudou do Santos para o Chelsea por 15 milhões de euros em 2023. Em 2024, ou seja, apenas uma temporada depois, foi comprado pelo Al Nassr por 23 milhões de euros. Hoje ele está avaliado em apenas 8 milhões de euros. E a tendência é que ele seja negociado pelo Al Nassr, especialmente porque o time saudita quer a contratação de jogadores importantes. E esses jogadores gringos certamente vão ocupar a vaga dos estrangeiros que por lá estão. A tendência é que o Ângelo seja emprestado ou vendido. Última temporada com a camisa do time amarelo, 38 partidas, 2 gols e 9 assistências. Desses 38 jogos, 25 como titular, 13 na condição de reserva. Sigo em busca de mais informações sobre qual é esse ponta que será contratado pelo Timão. O Corinthians entende que essa é a prioridade número 1. Contratar um jogador de velocidade e drible. Gostaria de saber se o Ângelo se encaixa nesse perfil que o Timão busca. Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque assunto aqui não falta. O Corinthians negocia com Carlos Vinícius. E vou falar um negócio para você, hein? Os números do Carlos Vinícius são, pelo menos os números recentes do Carlos Vinícius, são assustadores, tá? Por exemplo, na temporada 2024-2025, ele não marcou nenhum gol. Ele passou a temporada toda sem marcar nenhum gol. E, aliás, ele quase nem jogou. Foram 4 jogos e nenhum gol marcado, tá? Só para você ter uma ideia, o último gol do Carlos Vinícius foi marcado no dia 17 de março de 2024, quando jogava pelo Galatasaray da Turquia. Ele marcou o gol da vitória aos 90 minutos, tá, do segundo tempo, né, claro, na partida contra o Kasimpasa, né, que terminou 4-3 para o Galatasaray. Esse gol ainda foi, né, especial porque ele havia entrado em campo apenas aí 1 minuto antes, quer dizer, era reserva ainda, e fez esse gol, tá? Ele também, desde então, ele não marcou mais gols, e o seu último jogo foi em 26 de abril de 2025 pelo Fulham, tá? Contra o Southampton, onde atuou por apenas 9 minutos. Portanto, faz mais de um ano que Carlos Vinícius não marca um gol, tá? E o último jogo dele, em abril de 2025, foi recente, mas dá medo porque faz mais de um ano que ele não joga, tá? Na temporada retrasada, 23-24, pelo Fulham foram 16 jogos e apenas 3 gols. Ele também jogou pelo Galatasaray, 14 jogos e 2 gols. 2022-2023, uma temporada que podemos dizer boa dele, 32 jogos, 5 gols e 3 assistências. 2021 e 22 pelo PSV da Holanda, 38 jogos, 7 gols e 7 assistências, tá? Enfim, mas a temporada 23-24 normal e a 24-25 muito preocupante, tá? O jogador que pediu aí cerca de R$1.200.000 por mês para jogar no Corinthians. Você acha que vale a pena? Eu quero o seu comentário aqui embaixo. Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Já existem 3 candidatos para presidente do Corinthians para o mandato até o fim de 2026, quando termina, né, o atual mandato que era do Augusto Melo e agora, né, está de forma aí provisória com Osmar Stabile. Dia 9 de agosto, você sabe, vai ocorrer as eleições, né, dos sócios, e eles vão ratificar de fato, né, se o Augusto Melo deixa a presidência ou volta, né, ou retorna ao comando do Corinthians para ser o presidente do Corinthians. No conselho, né, foi votado o impeachment, ele foi empichado pelo Conselho Deliberativo em votação e agora os sócios vão definir se ele retorna ou se ele sai em definitivo. E muita gente acredita que ele não volta, tá? Não dá para cravar isso, eu mesmo não cravaria. E o jogo político no Corinthians, né, e a politicagem está correndo a todo vapor. No Parque São Jorge, conversando com pessoas para lá, para cá, eles dizem que já existem 3 candidatos. Um deles é Roque Cittadini, tá? Eu não cravaria nada disso, porque a política do Corinthians é uma loucura, vaza um nome que aí não gostam, aí eles vão apostar em outro nome para colocar na frente. Então tudo que eu falar aqui pode ter alteração, tá? Roque Cittadini é um candidato, Osmar Stabile, esse dá para garantir, né, dá até para cravar que vai disputar a eleição caso o Augusto seja afastado realmente. Então, Osmar Stabile, esse sim. O Roque Cittadini é um nome também que vem sido muito citado lá, enfim, já tem, né, alguns conchavos políticos para isso. E outro nome, tá? É o do Sérgio Alvarenga, um dos fundadores da Chapa 82, Movimento Corinthians Grande. Aliás, ele foi flagrado, né, se reunindo com André Sanches, ex-presidente do clube, e pediu apoio político numa possível campanha, e todo mundo já fala lá no Parque São Jorge que ele foi pedir a bênção para o André Sanches, tá? De acordo com fontes da Chapa, né, se houver uma nova eleição, em caso da destituição realmente do Augusto Melo, Alvarenga será o nome lançado, tá? Ele será o nome da Chapa aí, 82, Movimento Corinthians Grande, Sérgio Alvarenga, tá? A Chapa 82 é a mesma que ajudou a eleger Augusto Melo em 2023, junto com o Armando Mendonça. O grupo político desembarcou, né, da diretoria após os escândalos aí da Vai de Bet, tá? Além do Armando Mendonça, outros nomes importantes da política corintiana fazem parte da Movimento Corinthians Grande, o Rosalá, ex-diretor financeiro, Fernando Alba, ex-diretor adjunto, tá bom? Então aí, ó, Sérgio Alvarenga, tá, que é advogado, enfim, ele negou que tenha procurado o Andrés para falar de candidatura, enfim, né, eu estou lendo uma reportagem do UOL aqui, da nossa querida Lívia Camilo, e segundo o advogado, o encontro foi pautado por conversas cotidianas entre 2 amigos.
Vale ressaltar que entre 2008 e 2018 o Alvarenga foi diretor jurídico da gestão do Andrés, tá? Já o André Sanches, né, segundo a matéria aqui, confirma-se um pedido de apoio político durante o bate-papo. Será que pediu a benção, hein, velho? Enfim, deixa o like aqui, comente aqui embaixo tudo. Ó, o Corinthians tem um plano B para o Biel, houve até uma reunião na sexta-feira, alguns nomes foram passados, inclusive para a diretoria, quem tem a grana, Osmar Stabile e companhia, e nessa reunião, que eu avisei para vocês no Café da Fiel, da sexta-feira, que haveria um encontro, né, de Augusto Melo, o pessoal, né, enfim, da grana no Corinthians, né, desculpa, Augusto Melo não, Osmar Stabile, né, o pessoal da grana do Corinthians, junto com o Fabinho Soldado, para alinhar essa questão aí dos reforços, tá? E o que me passaram é o seguinte, o Corinthians desistiu do Biel exatamente pelos valores altos. O Corinthians chegou uma proposta para comprar 60% dos direitos econômicos do Biel por 4 milhões e 200 mil. Essa foi a terceira proposta que não deu certo, o Corinthians parou aí. A primeira proposta foi por empréstimo, a segunda foi, né, por 3 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos do Biel, tá? Junto ao Sport de Portugal, você sabe. Na reunião foi dito que não há chance do Corinthians ficar investindo alto assim, 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, e o Fabinho Soldado vai ter que se virar nos 30 agora e vai ter que priorizar no mercado jogadores que estejam livres, em fim de contrato, principalmente. Não que seja proibido contratar um jogador que esteja sob contrato, mas vai ter que ser um valor bem, né, abaixo aí do que foi pedido pelo Sport para negociar o Biel. Então o Fabinho vai ter que usar mais ainda a criatividade, ele e o Dorival Júnior, né, para reforçar o elenco corintiano. Aliás, se dependesse do Dorival e do Soldado, do Fabinho Soldado, o Biel tinha sido contratado, mas vetaram lá em cima por causa de grana. Então muita negociação vai travar lá, né, por falta de grana. Então é melhor ele já, né, para não amarrar tudo, já teve essa reunião para isso, né? Ele já sabe já o valor, enfim, né, o perfil hoje de reforço que o Corinthians tem que buscar no mercado da bola. Comenta aqui embaixo, deixa seu like e vamos seguir falando mais do Esporte Clube Corintianos. Rapaz, o Tite compareceu à festa, foi 2-2, né, a festa do título, né, da Libertadores do Corinthians, que ocorreu em 2012, né? Foi uma grande festa, enfim, você já sabe quanto que foi o jogo, tá? O torcedor corintiano aí viu, né, o Tite ali, né, presente nesse empate do Corinthians contra o Boca Legends por 2-2. E o Tite soltou uma frase, entre tantas, um pouquinho, né, matar à vontade, né? O técnico foi perguntado se conseguiu matar a saudade de comandar o Corinthians. Em sua resposta, ele deixou, né, o torcedor corintiano um pouquinho animado. Um pouquinho, né, matar à vontade. E vontade de quero mais. Esse vontade de quero mais, explodiu lá dentro, né, do Corinthians, porque dentro do Corinthians entenderam, né, de todas as entrevistas, né, do Tite, antes e após essa partida, principalmente, né, após essa partida, né, festiva, o Tite demonstrou um gostinho aí de que, né, tá querendo voltar ao Corinthians. Pelo menos dentro do Corinthians ficou essa impressão que ele tá dando uma cavada para voltar futuramente. Então o Dorival Júnior, que são amigos inclusive, o Dorival Júnior vai ter que trabalhar muito bem, ou torcer para o Tite acertar com o Botafogo, algum outro clube, né, para que, enfim, não venha virar uma grande sombra em resultados negativos caso aconteçam. Outra aspas do Tite importante, existem alguns lugares que são especiais, que são diferentes, que é um acolhimento, que dão um carinho e acreditam em ti. Essa equipe trazia esse componente e esse carinho. Foi mágico, muito bonito, deu saudade. Ela cativa e emociona, realiza. Daqui a pouco, olho para trás, tive muitos erros na minha carreira, mas o erro de premeditar e fazer sacanagem eu não tenho. Tenho por incompetência. Voltar para um local que se sente acolhido e respeitado me deixa muito feliz. E esse gostinho de quero mais que ele citou, que ele pegou muito mais ainda, mas dentro do Corinthians, tá, não vou citar nome nenhum, até para não causar polêmica, não é minha intenção causar polêmica, é apenas informar. Dentro do Corinthians, né, muita gente ali, de dirigentes, jogadores, pessoal que a gente bate um papo, profissionais, eles sentiram que ficou um gostinho, né, que o Tite deixou um gostinho aí de que, né, quer voltar ao Corinthians e que está dando uma cavadinha para um futuro. Claro, quando o Corinthians precisar, não para atropelar o Dorival Júnior, que não é do perfil e do caráter do Tite. Com certeza, aliás, os dois têm caráter muito parecidos, né? São muito íntegros em relação a isso, tá? Mas se o Dorival, por exemplo, um dia for demitido, eu acho que aí não vai ter jeito, vai ser a vez do Tite. Ele que recusou o Corinthians em abril agora, alegando aí saúde, né? Emocional, mental, enfim, tá? É isso. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians atualizadas. Se você gostou desse conteúdo, já chega deixando aqui aquele like maroto. E para fortalecer a gente, já vai se inscrevendo neste canal, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de compartilhar com todo mundo. Manda no grupo do WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. Todas as redes sociais que você tiver, tá bom? Para todo torcedor do Corinthians ficar ciente e ligado nessas notícias. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.